Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Carreira Médica da PUC do Paraná, para a gente discutir hoje sobre residência, carreira, geriatria, cuidados paliativos e tudo o que envolve esses temas. Para discutir isso com a gente hoje, a gente tem a presença da doutora Beatriz Pozzolo. Doutora Beatriz, que em 2021 era uma médica recém-formada, que trabalhava bem segura, preparada como quase todos os médicos, e hoje, em 2026, é médica, especialista em clínica médica, especialista em geriatria, trabalha como hospitalista, tem consultório particular, faz visita domiciliar, trabalha como professora, enfim, uma série de coisas. E de 2021 para cá muita coisa aconteceu e a nossa ideia hoje é destrinchar os principais truques, as principais dicas que fizeram ela chegar até aqui. E nesse sentido eu queria te perguntar uma coisa, Beatriz. Muita gente fala que sair de Curitiba, sair da sua cidade natal e ir para São Paulo para depois voltar é uma forma de sabotar a própria carreira. É uma forma de autossabotagem? Então, muito obrigada pelo convite, Ricardo. Então, meu nome é Beatriz Pozzolo, eu sou médica formada pela Universidade Federal do Paraná, fiz clínica médica na Universidade Federal de São Paulo e aí eu já emendei a geriatria na Universidade de São Paulo, na USP. Eh, então, assim, eu acredito que depende do perfil da pessoa. No meu caso, eu não acho que foi autossabotagem. Por quê? Eu era uma pessoa, no final da faculdade, extremamente imatura. Então você pega uma pessoa que morou a vida inteira com os pais, que não tinha responsabilidades quase dentro de casa, sim, lavar uma louça lá de vez em quando, mas assim, eu não fazia compra, eu não precisava lidar com nenhuma conta, Não era um adulto, basicamente. basicamente não era uma adulta, eu era uma adolescente. Então, uma das minhas ideias indo para lá, claro, era adquirir essa independência, que eu acho que eu não adquiri, não ia ter isso fazendo residência aqui, porque pelo menos a meu ver não faria sentido eu sair do conforto da casa dos pais num momento em que você fica desconfortável, sendo que você mora na mesma cidade dos pais. Claro que isso foi mais secundário, mas eu também não sabia o que eu queria da minha vida, então eu era uma pessoa extremamente imatura, eu não sabia onde eu queria chegar, eu não sabia onde nem eu queria morar. E aí naquele momento teve a pandemia, tudo, naquela época, eh, havia muita incerteza até do que como seria a Medicina como medicina. um todo, né? É. E também, eu depois que passei pelo estágio da clínica médica, eu tive um insight que se eu fizesse clínica médica onde eu fiz faculdade, provavelmente eu não teria um crescimento de acordo com o que eu esperava. Então, quando eu vi que eu ia ter essas dificuldades, e aí de novo entra a imaturidade, porque eu poderia ter feito clínica talvez em algum local aqui, em que eu pegaria mais essa experiência prática, eu pegaria mais pronto-socorro, emergências, mas na minha cabeça da época, eu fiz na federal, então eu tenho que fazer numa outra federal ou na USP, enfim, isso que eu pensava na época. Então, para mim não foi uma decisão ruim, porque eu acredito que durante o período que eu estive em São Paulo, então eu adquiri essa maturidade, eu fiz uma mudança até muito drástica, né, saí de Curitiba morando com os pais para ir para uma terceira maior cidade do mundo, morar sozinha num cubículo, Hospitais maiores também. hospitais maiores, que você não conhece o fluxo, que você não conhece ninguém. Então foi bom para mim, para eu adquirir autoconfiança, e também foi bom do ponto de vista de conhecimento, claro. Agora, acredito que se eu já soubesse que eu queria ficar em Curitiba, eu tivesse uma ideia melhor do que eu queria, a clínica médica, pelo menos, eu não teria feito em São Paulo, pensando retrospectivamente. Mas como eu não sabia o que eu queria, acabou que as coisas se encaminharam como deveriam. Bom, muito interessante. A gente já pode, trazer vários ganchos, né, sobre os preços que a gente paga na vida pessoal e os ganhos que isso traz, e a decisão estratégica de onde escolher. Mas para entender, assim, com quem que a gente tá conversando, a gente sempre gosta de fazer uma pergunta que é, assim, qual que foi o último paciente que você atendeu que te marcou, assim, que tipo, você chegou em casa de noite e a hora de deitar no travesseiro você ficou pensando: "Putz, será que eu fiz certo? Será que eu errei? Será que eu devia ter feito isso com aquela família? Será que eu devia ter falado com tal colega?" Assim, um caso que mais te desafiou recentemente, assim, os motivos principais disso. É difícil Ac pensar assim, né, mas acredito que o último caso, e aí o último mesmo mais recente, eu não vou dar tantos detalhes até para não ser identificável, mas foi um caso de um paciente que tinha uma doença extremamente grave, incurável, e tinha sido basicamente abandonado pelos médicos que cuidavam anteriormente, tá. uma quebra de vínculo ali com os assistentes. Teve uma quebra de vínculo, justamente pela doença estar avançada, e aí não se sabia ali, a pessoa não tinha noção da gravidade da doença, então tudo isso eu que tive que informar, só que eu não conseguia entender, porque depois mesmo eu informando da gravidade tudo,
a pessoa se recusava a receber o que, na minha cabeça, né, na minha visão de mundo, era conforto. Então isso eu fiquei muito matutando na minha cabeça, tentando entender, porque além de tudo era pouco comunicativa a família, não dava muitas informações, eu não conseguia entender muito bem as intenções, por que que essa pessoa recusava algumas medidas. Mas assim, eu entendi que provavelmente a pessoa tinha uma agenda oculta ali, de talvez esperar alguma cura, que eu, naquele momento, não ia conseguir retirar isso, e que tem pessoas que são mais fechadas e tudo bem. Mas eu fiquei dias tentando pensar por que que aquilo estava me incomodando tanto. É, caso bem difícil, realmente. E nesses pacientes em fim de vida, a gente tem duas dificuldades, né? Muitas vezes é limitar suporte e outras vezes é o contrário, né? Saber até onde a gente vai, etc. Então, esse é um caso desafiador, até porque quando você entra de segundo médico, já tem um vínculo, já tem uma estrutura, e aí você tem que conhecer sempre o paciente para tentar pensar, né, qual que vai ser a melhor abordagem. E realmente muito desafiador esse segundo cenário. E é muito sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, sobre quem que é o paciente que é de fato elegíveis a cuidado paliativo na forma mais ampla e, no final das contas, o cuidado paliativo mais, com aquele termo mais restrito, que as pessoas, quando pensam em cuidados paliativos, pensam que é limitação de suporte, é estabelecimento de medidas de proporcionalidade, que realmente não é fácil, tem muito uma questão bioética, uma questão filosófica, uma questão até espiritual envolvida, e o médico tem que estar muito completo para decidir sobre isso, né? Sim, o paciente com indicação de cuidados paliativos, a gente fala de uma maneira mais ampla, né, que é o paciente com qualquer doença incurável. Eu concordo com essa afirmação, mas é claro que eu não acho, por exemplo, falam até que tem pessoas, né, Enfim, paliativistas que falam que até o paciente que é hipertenso, que tem asma. ele mereceria cuidados paliativos, né. Mas eu acho que a gente tem que entender o cuidados paliativos também como uma especialidade que pensa muito no controle de sintomas. E aí, controle de sintomas, de fato, vai ser aí indicado em qualquer fase da doença. Então, se eu tenho um paciente com DPOC, que é refratário, que eu já tenho terapia otimizada, ele entra como cuidados paliativos, é um paciente que eu vou pensar o que que eu posso fazer a mais. Então, eu não preciso esperar para fazer morfina, ele está em fim de vida, por exemplo. Então, da forma mais ampla, eu acredito que qualquer paciente com uma doença grave incurável, mas da forma mais restrita, de limitação de suporte, a gente pensa naquele paciente muito com queda de funcionalidade. E aí o pessoal lembra muito do câncer, mas Um esquece de outras protótipo do cuidados doenças. paliativos. Exato, mas aí esquece da insuficiência cardíaca grave, esquece do DPOC grave, esquece às vezes de um paciente Renal que crônico. renal crônico, que ou um paciente com demência, eh, comprometimentos às vezes cognitivos mais leves que podem precisar ou não de cuidados paliativos, mas, tem que lembrar também dessas pessoas. Eu acho que quando as pessoas falam: "Ah, não, o hipertenso merece cuidados paliativos", é mais uma questão semântica, né. Porque acho que o que essas pessoas estão querendo dizer é que esse paciente tem que ser olhado com uma integralidade, não só pensar: "Ai, vamos tratar o alvo pressórico". E aí talvez chama isso de cuidado paliativo, tentando resgatar, assim, aquela medicina mais clássica. Mas aí até é uma boa discussão, né, porque de quem que é a responsabilidade de cuidados paliativos? Porque a gente sabe que qualquer bom médico deveria ofertar cuidados paliativos, e também acho que entra nessa discussão também. Mas enfim, acho que essa vai ser a ideia da nossa conversa de hoje. E antes da gente continuar conversando sobre isso, a gente sempre gosta de trazer as principais novidades, atualizações da semana para estar todo mundo antenado, sempre atualizado e a gente discutir aqui. Então, eu queria te convidar para a gente ver algumas novidades e a gente conversar sobre isso também, que também está relacionado com a discussão de hoje. Essa foi uma matéria que foi publicada no Medscape que falou que a impressão do colunista, né, foi que a IA superou os humanos em instruções para reanimação cardiopulmonar. E essa reflexão veio de um estudo que foi publicado, tem umas 2 semanas, que basicamente eles treinaram IAs, então LLMs, para entender instruções do ACLS. Aí, a partir do momento que eles tivessem entendido isso, eles criaram uma própria linguagem e colocaram essa IA para responder ligações reais gravadas. E aí eles viam que a IA respondia desse paciente que realmente ligou lá para o 911 nos Estados Unidos e compararam com o que o atendente de lá realmente falou. E aí as informações que a IA deu foram mais robustas. Então, porque eles dividiram em 2 grupos de skills, assim, então, desde dicas de reconhecimento da PCR até
jeitos de orientar. Então, a velocidade da compressão, retorno do tórax, que o operador humano, às vezes, ele ficava envolto no contexto e não dava todas as informações. E a IA conseguiu atingir resultados melhores, assim, em oferta de informações. E aí a conclusão do estudo é essa, né? Que talvez no futuro, esse tipo de instrução, que é muito parametrizável, então são dados muito objetivos, né? Tem que comprimir nessa velocidade, com um tal retorno ao tórax, em tal paciente, a IA vem para substituir o médico. O que você acha primeiro, desse tipo de matéria e dessa reflexão, né, que esse estudo traz? Eu acredito, eu vou falar primeiro da reflexão do estudo, Aham. que é mais fácil de pensar. Mas eu acredito que faz todo sentido, até pelo que você falou. O operador humano, ele vai ficar envolto no contexto, e aí muitas vezes ele vai ter um tom de voz que vai demonstrar que tem um certo nervosismo de estar lidando com aquela situação. Ele vai se esquecer ali de um passo ou outro mesmo, às vezes tendo um roteiro. Novamente, porque talvez ele peça um raporte, porque ele quer escutar o A que o gente outro sabe está que se no falando. hospital é difícil o médico presencial, às vezes, comandar uma equipe treinada, imagine a distância, né, um leigo. Exatamente, e aí eu acredito que a IA ela traz justamente isso, não tem emoção, não tem um tom de voz, não tem nada envolto nisso, então faz muito sentido que coisas mais parametrizadas, como você disse, a IA acabe superando, afinal ela simplesmente é uma Robótica. inteligência artificial, é artificial, então não tem emoções. Esse tipo de notícia eu acho que é importante a gente ter essas informações, mas também elas podem acabar sendo um pouco sensacionalistas no sentido de assustar muito. "Ó, vocês vão ser substituídos pela máquina". E eu acredito que não, eu acredito que a inteligência artificial ela veio para ficar, obviamente, mas ela vai integrar a prática. Pode ser que algum ou outro médico perca espaço nesse Fique sem espaço nesse nesse interim contexto, né. perca o espaço nesse interim, sim, principalmente a pessoa que não tem outros tipos de habilidade. Sim. Então, a pessoa que só tem, às vezes, habilidades mais secas, mais duras, talvez nesse contexto vai ficar para trás. Até no que a gente estava conversando sobre cuidados paliativos, sobre geriatria, é bem reflexivo, né? Porque tem um editorial que saiu no New England AI que ele discute quem seria o médico mais substituível por IA. Se seria o ultra especialista ou o médico bem generalista. E a conclusão do autor é que o generalista é o médico que se sobressai e sobrevive a esse processo. E faz muito sentido, né? Porque, por exemplo, o exemplo que ele dá no artigo é um neurologista eletrofisiologista. É muito parametrizável um VEG, por exemplo. Eu ver que tipo de onda que fase do ciclo o paciente tá, se ele tá em crise ou ele não tá, são dados bem objetivos, são dados matemáticos. Então é bem fácil parametrizar e colocar uma IA nisso. Agora, eu entrar no leito, ver se o paciente tá em sofrimento, ver se tem uma agenda oculta pro paciente que não quer ser paliado, por exemplo, enfim, é algo muito mais subjetivo, que a gente tá muito mais longe de uma IA fazer, né? Então talvez as especialidades que sobrevivam a esse processo sejam a sua, inclusive, né? Geriatria, clínica médica, cuidados paliativos, coisas mais amplas. Faz sentido, né? A próxima notícia que a gente vai ver é essa aqui que gerou bastante polêmica, que foi uma campanha do CFM com a CBF. É uma campanha que foi feita no Brasileirão da violência contra médicos. E aí, assim, se você entrar lá no Instagram do CFM, da CBF, tem muitas críticas, aí por isso que eu trouxe pra gente discutir aqui hoje. Porque, assim, a gente sabe que a violência contra médicos é um problema crescente, a gente vive isso no dia a dia, isso que a gente não é exposto a um ambiente mais violento, assim, que é a porta de pronto-socorro no interior, no SUS, assim, que é o lugar mais caótico, mas ainda assim, todo mundo acaba sentindo o impacto disso no dia a dia. E a maior parte dos médicos sente assim: "Ah, não, putz, a gente tá nesse ambiente, só vê piora e não vê nada pelo poder público e pelas instituições que representam os médicos pra trabalhar nesse sentido". E aí vem como resposta a isso uma campanha dos médicos no campo ali, no Instagram, e aí muita gente falou: "Putz, mas isso aí não vai ajudar em nada, é fazer campanha com um post no Instagram". Que você acha dessa campanha? Foi de mau gosto? Te representa? Olha, eu acho um pouco engraçada, sendo sincera, né, o pessoal com cara de bravo ali no No campo de campo. futebol, meio estranho. Mas assim, eu acho que pelo menos é alguma coisa, né, mas de fato a gente vê que a violência ela não é só da população, ela é institucional. Então, por exemplo, quando vai lá o político na UPA, acorda o O médico, vereador o fiscalizador. vereador fiscalizador, o próprio, às vezes, até esferas maiores de governo que culpabilizam a culpa da falta de saúde de determinada cidade no médico. Então, por exemplo, eu acredito que até programas, agora eu vou entrar até numa parte meio política, mas programas que visam só aumentar o número de médicos para você tentar interiorizar mais, sem dar infraestrutura nesses locais, contribuem também para uma cultura de violência. Então, Com não, eu certeza. preciso aumentar esse contingente para obrigar a pessoa a ir lá para o interior, sendo que lá não tem um raio-x, não tem dipirona,
não tem nem como funcionar o acesso nessa pessoa. Então, eu acho que é uma violência muito institucional e que não adianta esse tipo de manchete, né. Primeiro porque o leigo não acompanha a página do CFM, Acho que é um bom né, ponto. e segundo porque a violência ela vem de cima, então o paciente ele vai lidar com violência, porque é o que ele é exposto o tempo todo, que a culpa é do médico, que o médico é um playboy, que o médico não quer, atender, que ele está Que ele tá pelo dormindo, dinheiro. que ele está só pelo dinheiro, sendo que a gente sabe que o pessoal que trabalha principalmente na linha de frente, né, UPA, UBS, são, quiçá, né, as pessoas que mais amam a profissão. Sim, são os que mais trabalham de fato, né. Eu particularmente, assim, nunca tive exposto, felizmente, eu sei que existe bastante, mas alguém, assim, que não atendia por preguiça, não, tipo, eu vou na UPA pra dormir mesmo, nunca vi. Mas realmente a gente sabe que no fin todas as condutas, né, na vida acabam caindo sobre o médico, então todos os desfechos do paciente são responsabilidades do médico, mesmo de os que outras equipes muitas vezes são as responsáveis, né. Então se você tá com um paciente internado e ele não fez físio, a enfermagem não colocou a prescrição, a fono não avaliou o paciente, no final das contas a família vai cobrar isso do médico e o médico vai ser esse grande coordenador do cuidado, digamos assim, né. Então é a figura que também recebe as grandes responsabilidades. Mas, as pessoas não acompanham a página do CFM de fato, mas saiu em uma colaboração com a página da CBF, né. E no jogo do Flamengo lá eles entraram com o jalequinho e tal, então acho que, assim, mal não faz, né, mas realmente, Isso. com certeza a gente precisa de estratégias mais robustas, pra combater a violência contra os médicos que, infelizmente, vem crescendo. E a outra notícia que eu trouxe pra gente avaliar, ela circulou bastante nas redes sociais, né, nas últimas semanas, que é uma fala de uma médica, da doutora Ludmila Jar, sobre limitação de suporte. Eu queria que você assistisse e desse tua opinião pra gente. Até onde o médico deve ir com o paciente? Cada vez mais a gente ganha experiência com isso de vida e nós sabemos que às vezes a gente faz mal por não entender os limites daquela vida. Deixar a família decidir, por exemplo? Sabe o que eu faço e o que os estudos têm demonstrado cada vez mais? É claro, se você tem um paciente consciente, um paciente que tem uma estrutura familiar, essa limitação, muitas vezes ela é técnica inicialmente, mas ela tem que ser discutida entre médico, paciente e familiares. Não no sentido de você determinar que essa vida não vai mais realmente continuar aquele tratamento, mas é naquele momento que tecnicamente nós entendemos que não há mais possibilidade de benefício de determinada intervenção, esse é o momento dessa discussão e o médico e os profissionais de saúde têm que dar elementos técnicos. Eu sempre digo isso, não dá para você simplesmente jogar essa responsabilidade única e exclusivamente no familiar. Nós temos que dar estrutura, competência técnica e o conhecimento para dizer, do ponto de vista médico, nós a partir de agora vamos priorizar o conforto. Não vamos introduzir novas intervenções. E isso faz parte da nossa vida e cada vez mais esse lado humanístico do médico, ele tem que ser valorizado, porque ele é necessário. Então, é uma reflexão, né, sobre limitação de suporte, etcétera. O que você acha da fala da doutora Ludmila? Acho que é interessante quando a gente pensa ali que ela está falando com o público geral, né, o público leigo, porque a gente vê também muitas vezes que as famílias querem limitar e elas acreditam que o médico quer fazer todas as medidas. Então já aconteceu mais de uma vez de eu ver famílias que pediram para conversar sobre limitação, sendo que isso deveria ter vindo do próprio médico. Uhum. Também vem do ambiente, né, na geriatria, as famílias têm um certo desgaste um pouco maior, já estão mais expostas, né, a essa temática. Sim. E aqui ela fala muito de uma abordagem de conversar com a família que é mais paternalista, que a gente chama. Então, tem várias formas de comunicação em cuidados paliativos. E eu acredito, pessoalmente, que uma das que mais funciona é justamente essa que ela está falando, que é a abordagem paternalista. Então, você já chega para a família. Ele não tem indicação dessa intervenção, de ir para UTI, de ser entubado, por conta disso, 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 disso. Faz sentido? Se a família concordar, a gente considera que está conversado, digamos assim. Eh, E funciona, porque se você só expõe um leigo a falar: olha, o que que você prefere? Que eu mande o seu pai para UTI e faça tudo, ou que eu não faça nada e só morfina para ele descansar? Obviamente ele vai falar: não, eu quero que você faça tudo. Lógico. Então, muitas falhas de comunicação vêm da maneira que você traz para a família. Isso é uma questão de preparação, né. A comunicação é uma habilidade médica tão importante ou até mais importante que muitos procedimentos que a gente treina exaustivamente. Então a gente treina lá intubação, acesso, etcétera, mas
até agora os movimentos mais modernos de educação têm treinado comunicação, mas acho que ainda muito menos do que a gente precisa, né? Essa fala, assim, acho que sempre a gente traz para a discussão da sociedade como um todo, limitação de suporte, cuidados paliativos, a gente está sempre ganhando. Mas eu, pessoalmente, eu tenho uma coisa que eu evito fazer na prática, que é isso que ela fala de, a gente chega para a família, então fala, nós, como médicos, a partir de agora entendemos que ele é um paciente de cuidados paliativos. Porque parece que daí, se eu escolhi hoje, por que eu não escolhi ontem? Então parece que é uma coisa que está nas minhas mãos, assim. E eu gosto Uhum. de pensar muito mais no modelo de que isso é o que é a doença e os valores do paciente nos apresentam. Então, eu conheço o paciente, eu sei quem ele é, sei quem que é a família dele, sei quais valores ele exprimiu ao longo da vida, sei o que ele já desejou ao longo da vida, sei quais foram as outras experiências de saúde e doença dele, com familiares, sei o que ele gostaria, direta ou indiretamente, para o envelhecimento ou para uma fase de fim de vida mesmo que ainda é jovem. E eu também sei a doença que ele tem. Eu sei que é uma doença que traz A, B e C, sintoma D, E e F. E aí eu junto essas duas coisas e entendo o que é melhor para o paciente e comunico isso para a família, entendendo como que eles estão percebendo esse fim de vida e esse processo como um todo. Então, acho que se a gente tenta fazer desse modo mais gradual, eu acho que fica mais saudável, digamos assim, e tira um pouco essa visão de que não, o médico escolheu que agora ele não vai mais ser entubado. Alguém vai mandar lá no grupo, não, o médico falou que a partir de hoje ele não pode mais ir para UTI. E não é isso, né? É que a gente entende que a luz do que o paciente entende como qualidade de vida e o que a doença dele pode oferecer, agora o melhor cuidado para ele é esse, porque não existe essa delimitação temporal assim tão clara como muitas vezes alguns médicos trazem, e aí as famílias têm uma visão um pouco errada. E a gente tem alguns estudos que mostram que quando a gente fica com uma percepção errada, né, a comunicação não é tão bem feita nessa fase de fim de vida, isso aumenta o estresse pós-trauma, aumenta a intensidade do luto. Então acho que a gente tem que ser muito sensível e muito cuidadoso, mesmo a gente que lida com isso todos os dias, né? Então acho que o único ponto que eu tentaria atenuar seria essa comunicação mais fluida, assim, acho que flui melhor, né? Até o que você trouxe, na verdade, aí é o que os pessoal, né, gosta mais, assim, dos especialistas em cuidados paliativos, que é uma decisão mais compartilhada, não completamente, você ainda traz um pouquinho mais da sua visão, mas que você consegue fazer a família entender melhor. Então, Sim, mais do que eu trazer e eu falar, que eu acho que talvez seja isso que ela esteja sim. falando, você começa a perguntar para a família. O método socrático ali, né, do É, sofrimento. mas exatamente, você começa a perguntar: "Mas quem que era fulano? O que que ele pensava? Exatamente assim que eu faço. Como que ele pensaria de como ele está agora?". Então você traz toda a história de vida do paciente, deixa que eles tragam a percepção desse sofrimento, do que está acontecendo agora, e muitas vezes a ficha já vai caindo. É exatamente Tem isso que eu casos em percebo. que não, como esse último que eu te falei que foi Sim. desafiador. Eu trouxe isso e simplesmente não queriam nem conversar sobre isso, Eu então acho que quando o paciente é o envolvido, talvez seja mais difícil cair essa ficha. Agora, quando é o cuidador, é um pouco mais fácil, que ele tem a memória lá do pai com 35 anos, cuidando de todo mundo, trabalhando, etc. Sempre falando, nossa, Deus me livre de ficar dependente, e agora como que ele tá? Agora ele tá na cama, não fala, não anda, não caminha. Esse contraste, muitas vezes, já dá esse estalo, né? Quando é a própria pessoa, acho que ela tende a superestimar as funcionalidades e subestimar os déficits, né? eu acho que também depende. A gente vê os casos em que a família quer investir, mas pelo paciente estar lúcido, ele mesmo fala: "Não, eu não quero mais ir pra UTI. Eu não Felizmente. quero mais que isso aconteça". Mas eu vejo que realmente que trazer essa biografia, mas ao mesmo tempo já afirmar. Então não, óbvio, a gente traz essa biografia, mas não fala: tendo isso em mente, você quer que eu mande pra Sim, UTI? Que aí é injusto, né? sim, Porque é uma decisão técnica. sim. Mas eu acho realmente que tem que ser fluido, gradual e mostrar que você conhece a família, que você entendeu o contexto social, que você entendeu o sofrimento também e levou isso em consideração. E outra coisa que eu gosto de trazer também é: muitas vezes a gente faz medidas invasivas achando que vai prolongar a vida, mas o paciente é o que a gente fala que é um professor da minha residência que falava: muito grave para UTI. Vai para UTI, você intervém, e aí ele falece antes, Do que ele faleceria. menos confortável e sem a família. Sim, justo. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. E nessa de delegar as decisões para a família, eu sempre falo para os residentes, assim, quando tem um caso de limitação de suporte, que perguntar para a família se quer que eu entube o paciente é a mesma coisa que perguntar para mim se pode decolar ou não um avião agora baseado na condição do clima. Tipo, isso não é minha expertise, né? Eu não tenho as ferramentas para avaliar isso. Então é muito injusto você trazer para a família isso. Me coloco contra esse posicionamento, digamos assim. E mais falando muito nisso, né, de paciente frágil, de comunicação, etc. Que você, assim, na tua prática do dia a dia de geriatria, de cuidados paliativos, seja de consultório ou hospital, você vê que a maioria dos médicos faz e você acha que eles nunca deveriam fazer? Bom, no contexto
dos cuidados paliativos é justamente isso que a gente conversou, né? De delegar decisões técnicas para a família. E eu já vi isso em UTI, isso muito, muito, quando eu estagiava em UTI, eu via exatamente que a conversa era essa. Então era terrível. Era, você quer que faça tudo ou você quer que a gente só deixe ele Aí falecer? vem aquele papo, já conversou com a família? Tipo, como você já perguntou pra família se eu posso entubar? Exatamente. Aí isso eu acho que não é justo. Obviamente a família vai tender a ficar mais defensiva nesse contexto. E no contexto da geriatria são inúmeros. Uma coisa, por exemplo, que eu detesto é antipsicótico de horário. Boa. Ah, não, ele tá ficando agitado, já vou deixar um antipsicótico ali à noite. Não tem evidência científica nenhuma. A evidência a gente dá caso esse paciente fique agitado. Aí o que que acontece? Dá um antipsicótico de horário e o paciente, uma hora, começa a acumular aquilo, né? Na gordura, tudo distribui tudo. E aí, no dia seguinte, você vai avaliar esse paciente que estava, às vezes, na UTI, no PA, enfim, e ele tá completamente sedado. E aí é um dia broncoaspirando, sem físio, sem reabilitação, restrito ao leito, lesão por pressão, aquela cascata, né? Isso é engraçado que quanto mais experiente o médico é, menos antipsicótico ele coloca pro paciente, né? Geralmente a conduta é retirar. Mas Exato. Não, exato. E a gente vê também, o paciente agitou muito à noite, 85 anos, sarcopênico. Será que era uma agitação perigosa que precisava de antipsicótico? Aí você vai ver e fizeram haloperidol, Fenergan e amarraram também. sim. O famoso Aldol, Fenergan e amarra no leito. E aí você vai examinar o paciente no dia seguinte, um baita bexigoma de 1 litro. Daí óbvio que precisou sedar, né? Você não estava resolvendo a causa base. Então, você acha que essa é a dica de ouro. Então, se falasse pra alguém assim, ó, agora você vai ter poderes mágicos, você vai poder dar a conduta pra todos os médicos que vão avaliar paciente com agitação psicomotora. O que você daria, assim, de dica pra todo mundo que tá lá, vai ver o paciente e às vezes não tem tanta experiência, aprendeu ali colocar um Aldol, uma quetiapina, mas o que você faria, o que você se tivesse do lado dessa pessoa? Primeira coisa, tem que ver o paciente pessoalmente. Se você perguntar para a equipe tudo Telefone, então, não vai por resolver. telefone, eles vão falar que o paciente não está com dor, porque, por exemplo, o paciente com demência vai negar que está com dor e pode ser que o estímulo da agitação seja dor. Então, você tem que ir presencialmente para esse paciente. E aí você vai examinar. Será que a saturação está boa? Não é uma agitação por uma dessaturação? Tá taquicárdico? Tem alguma alteração pressórica? Tá. Aí você vai examinar tórax e o abdômen, principalmente. Vai ver se tem bexigoma, vai ver o registro de evacuação, porque pode ser dor também por evacuação, e pode ser também lesão por pressão. Então, a gente fala que paciente com delírio, você tem que examinar ele Exame crânio caudal. crânio caudal e nu. Você vai deixar o paciente realmente sem roupa íntima, nada para conseguir examinar. Dá trabalho, dá, mas compensa, porque a gente vê o paciente melhorando. E aí você vai tentar tratar causas reversíveis. Então, se tem bexigoma, você vai pedir primeiro para sondar. Pode ser que para o paciente aceitar a sondagem vai precisar de um antipsicótico? Sim, mas aí você vai resolver, de fato, o problema. Então, são duas coisas separadas. Não, agora está muito agitado, ok, eu vou fazer um antipsicótico, mas eu tenho que entender por que dessa agitação. Perfeito. E aí que entra ali o exame físico e a expertise médica mesmo. E aí, se for pra fazer, vamos dizer, vamos precisar sondar, mas ele tá muito agitado, não tolera a sondagem. Vamos ter que fazer um antipsicótico de ponte. Quais são os que são mais usados e as doses mais usuais, assim, que é uma coisa também bem polêmica, né? Que causa muito, muito erro no dia a dia. Tá. A primeira coisa, isso eu aprendi também com o meu chefe da residência, ele sempre mandava a gente fazer 2 ampolas de dipirona. E funcionava. Então, assim, eu faço isso até hoje. Mas não é dor. Não interessa, me faça 2 ampolas de dipirona. Então, faz as 2 ampolas, ok. Então E começa aí, sempre com um check. Cara, tenho certeza que não é dor. exato, você vai começar nisso. Não é dor, não é dor, não é dor, não é fecaloma, não é bexigoma, não é nada, ou eu vou precisar dessa contenção química. Aí, principais escolhas são os antipsicóticos. E aí, lembrar que eu tenho que tomar cuidado de acordo com o antipsicótico. O paciente muito agitado, por exemplo, ele não vai engolir quetiapina, que é um que a gente usa bastante. Sim. Geralmente, ele não vai querer engolir, o que é realmente agitação perigosa. Então, vai ser haloperidol, que ele é a primeira escolha, inclusive, pelas diretrizes. E aí, a dose que é estabelecida é de 0,5 miligrama a 2,5, e não necessariamente precisa ser intramuscular. Ele é aprovado também para uso subcutâneo, embora, às vezes, até nos sistemas não tenha opção subcutâneo. A gente acaba prescrevendo IM por isso. Se o paciente não melhora com essa dose de haloperidol, não adianta ficar repetindo. Provavelmente você não viu alguma coisa. A menor dose possível seria uma boa dica?
a menor dose Você possível. começaria com quanto? Assim, chegou lá, o paciente tá agitado, vou passar uma sonda vesical. Por praticidade, na minha prática atualmente, eu tenho usado meia ampola, que é 2,5 miligramas. Meia ampola e M de haloperidol. Mas eu já vi funcionar, e era o que eu fazia, era também a instrução que a gente tinha na enfermaria de geriatria, de fazer 0,5 miligramas mesmo. Às vezes até menos, e funcionava. Em quanto Porque, tempo você espera ver o paciente bem depois dessa meia ampola de Eudol? olha, a gente espera que ele acalme, assim, uns 15 minutos, no máximo. E o paciente que tá bem falou: ah, vamos fazer quetiapina via oral. Você faz quanto? 25, 50? 25. Então, se você está fazendo para agitação perigosa, você faz uma dose mais sedativa. A quetiapina, quanto mais alta a dose, mais antipsicótica. Então, aí a gente pensa aí, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, enfim. E quanto mais baixa, mais sedativa. Então, você está fazendo mais para dar uma sedada no paciente, então a dose é menor, 25 aí miligramas. Mesma coisa, não adianta ficar repetindo, repetindo, repetindo. Eu já vi história, por exemplo, eu estagiei no Instituto de Ortopedia. Ah, paciente fez uma ampola de Aldol, uma de Fenergan, só relaxou quando fez morfina. Nossa, por que será? Que estranho. Que estranho. É porque estava com dor. E primeiro tentaram te sedar. E eu tento explicar isso para a enfermagem também. Imagine você, tá Esse que é o com desafio, né? dor, não sabe onde tá, te amarram e você ainda tá com a dor, mas te cedo, então agora você não consegue reclamar. Obviamente você vai ficar extremamente revoltado. Isso é muito desafiador, que é essa educação, tanto da equipe multi, quanto dos familiares, né? Porque muitas vezes também o familiar, ou é um familiar que não tá já tão fadigado do cuidado, tá com estresse do cuidador, que também já não tem recursos mentais para cuidar, ou então a equipe multiprofissional que tem 8 banhos para dar e tá com dificuldade de ficar ali na beira-leito dando suporte que o paciente precisa, que às vezes não é medicamentoso. Enfim, tem uma série de medidas. Mas quando a família, assim, traz alguma questão em geriatria, em cuidados paliativos, de alguma medicação que eles acham que é muito importante. Agora tem uma discussão bem famosa, né, que é a terapia anti-amiloide para Alzheimer, por exemplo, que é uma coisa que a gente sabe que a evidência é limitada, mas muitas famílias querem de fato por outras crenças. Como que você lida com isso? Assim, a demanda de familiar por um tratamento versus a evidência científica e o benefício para o paciente. Quanto à terapia anti-amiloide, especificamente, eu não tive muitas demandas, mas é claro que já me pediram outras medicações que não tinham evidência científica. E o que eu tento entender é, por que que você quer essa Do medicação? tipo assim, um idoso com uma demência avançada e quer colocar um canabidiol e assim vai, coisas que... Exato. Então, assim, o que eu tento entender é, por que que você quer isso? E aí a pessoa vai me explicar os motivos. Ah, é por isso, 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 isso e isso. E aí eu explico a evidência conforme o que ela quer. E eu já puxo um gancho de como eu vou resolver esses problemas que a pessoa quer. Então, se, não, meu pai tá agitando muito, me falaram, minha vizinha falou que o pai dela tá usando canabidiol, tá maravilhoso. Eu explico, canabidiol é uma medicação cara, que precisa de toda uma especificação para comprar, muitas vezes precisa pedir em site, enfim. É uma medicação que não tem tanta evidência científica e o seu pai ainda não está com o básico, então ainda não usa. Por exemplo, de demência avançada, também é preconizado usar analgesia de horário. Não está com analgesia de horário, não está ainda com antidepressivo, que também entra no manejo de agitação. Então, para mim, não faz sentido a gente entrar com uma terapia que é quarta, quinta linha. E assim, explicando, se você entender o motivo pelo qual a pessoa quer, eu nunca tive pessoas que insistiram muito. Nunca precisou demitir um paciente, digamos assim. Nunca precisei demitir pacientes, assim. Também acredito que não tenha sido muito demitida. Então, a gente sempre vai conversando. Já teve casos que eu peguei o paciente já usando alguma coisa que eu discordava, e quando é assim, aí é muito mais difícil. Então, o canabidiol geralmente é uma que eu sempre consigo tirar. Mas, principalmente quando a gente fala de medicações mais sedativas, esses neosines da vida, benzodiazepínico, Zolpidem, esse eu até consigo tirar, mas benzo e neosine, essas coisas, é muito difícil tirar. E aí, às vezes, pelo bem do paciente, a gente acaba tendo que manter, porque você vai trocando, 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 parece até que tem uma rigidez da família de entender e não tolera o paciente ficar sem dormir, por exemplo, Sim. e você acaba mantendo. Então, já mantive condutas que eu não concordava tanto, por simplesmente não conseguir trocar. Eu acho que esse é um exemplo bom. Por exemplo, o paciente tem uma demência avançada e tem muita perambulação, muita agitação noturna, mas não é nenhuma agitação que causa risco para o paciente. Ele fica bem, confortável, tá com analgésico de horário, tá sem dor, você tem clareza de que ele não tá sob nenhum dano, só que ele tá minimamente agitado. E a família faz questão que ele
durma a noite inteira ali, 8, 9 horas ininterruptas, e quer um antipsicótico à noite, quer algum remédio para agitação noturna, e tem essa demanda, que é muito mais uma demanda do cuidador do que do paciente. E aí, o que você fala para a família nesse momento? Assim, quais as estratégias de comunicação que você usa para tentar contrabalancear isso? Às vezes você prescreve pela família, o que você faz? Porque é uma situação bem desafiadora, né? A perambulação, por exemplo, eu entendo que não é um sofrimento do paciente, mas em demência avançada eu não estou tratando só o paciente, eu estou tratando também a família, pelo menos é a minha perspectiva sobre isso. Então, assim, ok, você quer que durma a noite toda? Então eu vou colocar uma medicação que é mais adequada para essa situação, por exemplo, uma trazodona A ali. despior, digamos assim. Eu vou colocar alguma coisa que mantenha. Então, só otimizar o tratamento da demência, às vezes colocar Sim. memantina, tudo já resolve. Vou tentar colocar medicações que são mais adequadas ali para a idade do paciente. E se não der, a gente vai ajustando conforme. Se todos os passos são seguidos de forma bem correta, é raro precisar de medicações mais iatrogênicas. Tanto que, assim, eu praticamente, assim, eu não tenho receituário azul, nunca precisei passar, até hoje. Mas claro, se precisar, não é uma coisa que eu excluo, já precisei renovar muito, mas, eh, tem outras estratégias. Então o que eu converso com a família é muito assim, medidas não farmacológicas, nem toda família consegue lá botar o idoso tomar sol, fazer exercício físico, enfim, para a noite dormir bem, e aí a gente entra com medicação, e a maioria funciona. Então eu entendo que nesse tipo de paciente eu tenho também que agradar a família. Muitas vezes é um idoso de 90 que tem um filho de 70 que também está adoecendo nessa situação. É, isso que você falou é uma coisa interessante. E é bem difícil, assim, é uma resposta quase filosófica, bioética. Mas, então você falou, às vezes a família não tem o suporte necessário para colocar o paciente, tirar do leito, colocar no sol, fazer atividade física, fazer estímulo cognitivo. E a gente sabe que essa é a realidade da maioria das pessoas. Por outro lado, o paciente está sofrendo um dano com isso. Quando que você pensa em sugerir para a família cuidados externos ou até mesmo institucionalização do paciente? Tem assim um workflow que você trabalha ou é tão individual que você acha que não tem nenhuma regra? É, eu acho que não tem tanta regra. Eu confesso que no consultório particular eu nunca sugeri. Eu já sugeri, no contexto da residência. Eu tive um caso que era uma paciente que não era minha, então eu cuidava, na verdade, do esposo dela, que ela, tinha uma demência com sintomas comportamentais ali relevantes, inclusive xingava o marido, tudo, e ele era obeso, assim, não lembro o IMC, mas com certeza era acima de 40, estava ali numa fase de etilismo, do estresse de ter que cuidar, e com dor, com osteoartrose, mal andava direito. Então ele lá devia pesar, sei lá, uns 150 quilos, eu tinha que ajudar ele a levantar da cadeira, meu tamanho, então era um pouco difícil. Imagine para rede de cuidados de noite. E aí ele tinha só filhos homens que não ajudavam nem financeiramente, nem com a parte ali da assistência mesmo a essa paciente, né. Então, ali eu sugeri, eu falei: "Olha, ou você vai ter que precisar achar alguém, um cuidador para ajudar, porque você em si está adoecido, ou vai precisar achar uma instituição". Então, é realmente na situação, assim, que a gente vê que, às vezes, a alternativa mais barata é uma instituição, porque Uhum. ter cuidador 24 horas envolve também um poder aquisitivo Você vai maior. ter que ter no mínimo uns 4 ou 5 cuidadores ali para fazer a escala completa, férias, folga. Exato. Ou, às vezes, também, tem pessoas que elas acabam cuidando, sendo que não tinha nenhum vínculo afetivo com a pessoa. Então por exemplo, o pai que, batia na filha, batia na mãe, mas aí por uma obrigação Fugiu do legal, moral, carro. espiritual, acabou ficando com a filha, por exemplo, e a filha está sofrendo. Então, claro, precisa cuidar, é obrigatório, é lei, né, então tem Sim. força de lei isso, mas aí talvez seja mais interessante uma instituição do que deixar uma segunda pessoa adoecida com uma pessoa que não fez a parte dela quando era a vez dela de cuidar do filho, por exemplo. É, muito desafiador, mas isso que você traz é muito relevante, né, porque a gente também tem que ter muita clareza de tratar o cuidador. E na minha prática, a maioria dos meus pacientes, os filhos também acabam consultando comigo, porque daí você tá lá avaliando o paciente e eles falam: "Ah, mas eu também tô assim, doutor, ha-ha-ha", e nessa a gente acaba, né, percebendo ali algumas coisas pra tratar e eles acabam vinculando também. É muito importante ter essa sensibilidade com o familiar, porque senão não vai conseguir ofertar o cuidado que o paciente precisa, né. Mas a gente estava
comentando, então, comecei falando aqui que de 2021 pra cá, muita coisa mudou, você aprendeu muita coisa, trabalhou em muitos lugares, atendeu muitos pacientes e hoje tem uma prática que consegue botar isso tudo ali pra valer e ter o retorno financeiro com isso. O que você acha que foi a coisa, assim, que foi o maior game changer, assim, o que mudou a tua carreira, a escolha que você fez que mais trouxe impacto pra quem você é hoje, pra que você consegue entregar pros pacientes hoje? Nossa, é difícil a gente realmente Uma coisa, né? uma coisa só, porque acredito que tem uma dedicação desde a faculdade, que dá uma base boa para você vivenciar uma residência boa, mas eu acho que foi realmente a minha escolha das 2 residências ali. Você diz a escolha da especialidade ou aonde você fez? As 2 coisas. Então, na primeira residência que eu fiz, acredito que muita coisa já tenha mudado, né, vou fazer Uhum. esse Disclaimer. disclaimer aqui, mas era uma residência, assim, que a gente não tinha tanta assistência de preceptoria, digamos Entre assim. aquele grupo de residências muito preceptoria, muito prática, ela ia um pouco mais pro lado mais prático, mais discutir com R+, do que ter aquela visita bem alheia. Exato, então a gente tinha uma independência muito forte. Então, como eu disse, você sai de uma faculdade que é extremamente protetiva do aluno, que você não sabe, não faz nenhum procedimento, nada, nada, Não tem nada, nem login nada, no sistema, assim, né? não tem login no sistema, não tem nada, para uma situação completamente oposta, em que você vai ter que aprender a se impor muitas vezes. Então, eu, no começo da residência, ia falar com o pessoal da enfermagem e tudo, e eu era educada, etc. E assim, tem locais em que não adianta, a equipe é um pouco mais complexa. Depende muito do contexto, né? E eu tive que aprender a falar com muito mais segurança, às vezes ser um pouco mais E impositiva pra mulher tem um mesmo. desafio extra, assim, né? Nessa comunicação no ambiente hospitalar, especialmente, né? Não, exato. Então, o meu primeiro plantão de emergência, apareceu uma enfermeira gritando comigo do nada, porque eu não sabia se o paciente ia internar, sendo que nem era eu que tomava aquela decisão. E primeiro plantão, assim, primeira semana de residência, gritaram comigo. Então, eu tive que aprender a me impor, tive que aprender a conversar com pessoas, e aí muito do que eu fui aprendendo foi empírico, digamos Uhum. assim. Então, nem tudo eu consegui sentar Estudar. e estudar ou ver alguém. Eu acho que nessa questão de comunicação a gente precisa ver. Eu acho que o principal baliza pra aprender a se comunicar, especialmente nesse cenário, é ter um bom espelho, né? Exato, porque eu vou lá ler um livro de cuidados paliativos, ele fala que eu tenho que acolher a família, mas Sim. como que você acolhe uma família, Exato, né? concordo 100%. E aí eu tive que aprender muito assim, testando o que funcionava, o que não funcionava. E aí, mas eu acho que o que mudou mais no sentido assim de me trazer oportunidades profissionais, aí foi entrar na geriatria, na USP. Aí eu acho que eu tive algumas oportunidades profissionais, principalmente em São Paulo, né? Então a gente, eventualmente, acho que vamos falar de Curitiba, né? Mas em São Paulo, então, o motivo de eu ser professora, tudo, é por ter feito lá, é por ter ido por São Paulo. Acho que essa oportunidade não teria vindo aqui do nada. E aí, na residência de geriatria, lá já era muito mais, tinha muita preceptoria. Eu fui pegando as nuances. Então, no estágio de cuidados paliativos, por exemplo, já ia um chefe com você conversar, você não fazia conversas difíceis sem alguém junto, você observava muito o chefe fazer, entendia o que dava certo e o que não. E aí Vou foi. pegando experiência, né? Exato, e é engraçado, né? Porque você sai da residência de clínica, principalmente quando é de muita prática, Uhum. você sente que, cara, você pode tudo, Qualquer lugar você em tá. qualquer lugar. E aí, essa nova experiência veio assim para dizer, cara, as coisas não são tão fáceis assim, ainda mais quando a gente fala de se comunicar com os seres humanos. Sim. Então, E depende muito do contexto também, né? Se isso é um contexto acadêmico, se é um mercado privado, se é hospital SUS, se é hospital privado. Então, tem muitas nuances nisso aí. Mas então, acho que a gente pode dizer que o que mais mudou a tua carreira, digamos assim, foi as residências que você fez. sim, com Mas com certeza a certeza. gente sabe que isso não é uma coisa fácil. O que você acha que é o maior preço que você pagou por essas escolhas que você fez? Bom, então, no R1 de clínica médica, eu tive um familiar que adoeceu, assim, pegou Covid. E aí aquilo me desestruturou, porque vem aquela culpa de você não poder estar próximo. Eu também, minhas férias foram basicamente ficar recebendo ligação de unidade de terapia intensiva, conversando com o intensivista, pensando se Estratégia de a pessoa ia tratamento. sobreviver ou não, exato. Então, assim, ficar longe da família, eu acho que naquele momento eu já tive uma
clareza que eu não queria mais. Embora depois interessante. eu não soubesse como é que eu ia fazer para voltar. Uhum. Outra coisa que eu acho que quando você está sem nenhum apoio, então você vai para uma cidade que você não tem amigos, claro, você vai fazer Sim, amigos, mas mas é uma cidade que você não tem uma rede família, nova, né? amigos, você vai ter que construir a sua rede, você pode acabar caindo na mão de pessoas erradas. Então, muitas vezes você se envolve em relacionamentos que não são tão interessantes, amizades que podem não ser tão interessantes. No meu caso, foi mais um relacionamento. E você fica muito mais do que deveria ficar nessas coisas. Você fica E mais aí, vulnerável, digamos você assim. fica extremamente mais vulnerável. Então, eu acho que é de perfis também, Sim. mas eu não acredito que eu sou um perfil tão vulnerável, eu não aparento, pelo menos, ser tão vulnerável. E mesmo assim, eu acho que eu caí meio que numa cilada. E outra coisa que eu acho que é O preço. importante do preço é que depois, na hora que eu resolvi voltar, eu já começava a achar que eu não ia conseguir. Porque eu não ia conseguir um local que eu conseguisse trabalhar na minha área, porque eu ia ter que começar dando. Eu pensava em tudo isso. Poxa, eu fiz 2 residências, passei 4 anos fora, eu vou ter que ir lá e dar plantão com alguém que é recém-formado num PA, ganhando, sei lá, metade ou 1/3 do que eu ganho aqui. Então, não existe custo de vida que Que compense essa mudança de reduzir. salário. Então, tudo isso eu via, eu não estava vendo uma forma de voltar. Como eu disse, teve um momento que eu tive um relacionamento também que a pessoa também não achava viável. Então, eu pensava muito até que ponto que eu ia conseguir voltar e já estava desistindo. E eu não gostava da cidade. Só que os empregos lá são muito bons. Então, você vai entrando Você tava nessa. no ecossistema profissional de lá, né? Você vai entrando nesse ecossistema e muitas pessoas simplesmente não voltam, ou porque conseguiram excelentes oportunidades, ou porque pensam a mesma coisa que eu. Como que eu vou voltar para um lugar para ganhar muito menos, em que ninguém me Empregos muito conhece, com piores. empregos piores? Então, o desafio, esse é outro preço que você paga. Você, na hora de voltar, você é um desconhecido. Eu ainda um pouco menos, que eu ainda tive a sorte, né, de ter feito a faculdade aqui. Mas se eu tivesse feito tudo fora, acredito que ia ser muito inviável, Então, você acha que provavelmente. existe, de fato, um preço que se paga de carreira, digamos assim, no mínimo de tempo e muito provavelmente de espaço, de fazer residência em uma cidade e mudar para outra? Com certeza. E principalmente cidades que são mais. Já tem, assim, uma medicina muito estruturada. Eu acho que se você quer ir para uma cidade do interior ali, provavelmente tem muito mais espaço do que se você quiser ir para um grande centro que já tem uma medicina super estruturada. Então, você vai voltar para Curitiba, vai ter uma dificuldade. Se quer voltar para Belo Horizonte, que também tem faculdade, tudo, vai ser outra dificuldade. Eu tive uma colega da residência de clínica que ela entendendo isso, mesmo tendo feito clínica na Unifesp, ela foi fazer reumato na Na cidade UFMG dela. e daí conseguiu o espaço dela. Então, porque ela entendeu que ela queria voltar e que tinha odiado São Paulo. Mas sim, tem esse preço e por isso que, no meu caso, não foi autossabotagem, porque eu não queria, não sabia o que eu queria, Uhum. mas eu acho que alguém que já sabe que quer ficar aqui, fazer as 2 lá, é um pouco Talvez autossabotagem, não seja sim. a melhor escolha. Isso, porque se você já sabe onde você quer trabalhar. Já tem ideia do que você quer fazer depois, já sabe que quer ficar aqui, você precisa fazer contatos aqui e aprender como se trabalha aqui. E me diga uma coisa, de 0 a 10, onde 0 é 100% quem te indica e 10 é 100% a tua formação, qual que você acha que é a nota para conseguir um emprego em uma cidade nova? 0 é quem te indica? 0 é ter alguém que te indica sempre, é só o QI, e 10 é a tua formação, o teu currículo. Aonde você acha que tá, assim, o equilíbrio nessa equação? Você acha que uma pessoa muito bem formada sempre perde para alguém que tá no local? Ou não, acho que tem um espaço de Eu barganha? acho que a pessoa muito bem formada vai perder pro cara que é bom de lá. Isso assim, sempre. Sempre, 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 sempre. Agora, se você der a sorte, que às vezes não tem ninguém De muito abrir uma bom, vaga. abrir uma vaga, aí você vai conseguir. Mas quando eu voltei pra cá, eu mandei currículo em um monte de lugar. E aí eu até brinquei. Em São Paulo, eu ia falar com chefes de enfermarias e de PA, tudo. Eu mandava meu currículo, beleza, venha conhecer. E você começava a trabalhar. Simples assim. E isso eu acho que é muito de São Paulo, especificamente. Eu Uhum, não acho que sim. toda cidade é assim. Eu acho que lá, por Isso ser é um a grande minoria, centro. inclusive, né? É porque ninguém conhece Sim. ninguém lá. Então, eles vão Tem se que ter uma basear barreira, né? no seu currículo.
Agora aqui nem me respondiam. Mesmo falando, ó, fulano me passou seu contato, ciclano me passou seu contato, vários não me responderam. Então foi uma dificuldade nesse começo. Eu estava um pouco perdida, eu tinha sorte que eu tinha ainda uma ponte de um trabalho como professora, mas eu diria assim, que depende da cidade, mas quem te indica tá ali cara, é um, assim. É quase. É quase só isso. Entendi. Eu acho que o currículo importa muito pouco. Em alguns contextos mais específicos, né? Talvez se você quiser fazer um mestrado hoje seja mais fácil. Dependendo Sim. se você for conversar com um orientador, alguém assim. Mas talvez, de fato, para fazer o consultório ou para trabalhar em um hospital, acho que a mensagem é que ser bem relacionado talvez seja tão ou mais importante do que aonde você se formou, né? Com certeza, com certeza. E aí, por isso que eu falo que a pessoa tem que ter clareza. Ai, não, eu quero ser cardiologista e trabalhar aqui no hospital local. Não tem por que ir lá pro INCOR. Não, eu quero ser cardiologista, eu quero ser professor, eu quero trabalhar com pesquisa clínica. Cara, vá para lá, faça doutorado, ainda mais porque tem um monte de programa lá que você entra direto no doutorado, você já sai doutor, faça isso. Mas se não, você precisa já ser estratégico a partir do momento, na verdade, que você entra da faculdade, mas Sim. se você não tivesse sido estratégico na Que é bem faculdade, difícil. seja a partir do momento que você vai escolher a sua residência. Então, não é na residência, é desde antes você tem que pensar. E caso você queira fazer em outro local, por algum motivo, já pense como que você faria para voltar. Certo. Querendo ou não, o tempo traz muitos aprendizados, né? E a melhor coisa é aprender com o aprendizado dos outros. E pensando nisso, hoje, vamos imaginar que a gente consegue voltar no tempo. E lá no dia que você se cadastrou no CRM, eles te entregassem, além da carteirinha, uma carta, assim, que hoje você escreveria pra você daquela época. Que dica você se daria voltando no seu primeiro dia como médico? Olha, é complexo. Eu não acho que eu mudaria os caminhos que eu tracei, provavelmente. Porque eu sempre acho que tudo é uma sequência, né, um efeito, tudo vai levando a outra coisa, que leva a outra coisa. Então eu acho, por exemplo, que eu tô casada com quem eu tô hoje pela experiência que eu passei antes também. Então tem tudo, para mim tudo se interliga. Então eu não mudaria tanto a minha forma de os locais que eu fui, mas talvez eu mudasse a forma que eu levei a residência. Então eu acho que eu levei de uma forma mais pesada do que precisava. É uma reflexão, assim, que eu tenho. Talvez eu não tinha tanto lazer, tudo, e isso contribuiu para eu ficar Burnoutada, meio talvez, né? louca mesmo na Certo. residência, louca, louca. E aí, se eu tivesse levado as coisas com mais equilíbrio, quem sabe, eu teria até talvez feito mais relacionamentos, feito um networking melhor, tudo isso, eu provavelmente escreveria para mim. Mas o que você diria que é levar com mais equilíbrio? É ir em mais eventos? É tentar reduzir a jornada no hospital? O que você entende como mais equilíbrio? Eu acredito que seria mais autocuidado. Então, por exemplo, não acho que é ir numa ai não, ir lá em todas as festas dos residentes e não, até porque para mim, por exemplo, não é um momento que é exatamente relaxante. Uhum. Mas, poxa, fazer exercício físico, sabe, se cuidar melhor, cuidar mais da alimentação, não ficar se punindo tanto, sabe. Eu acho que nesse Talvez sentido entender a residência no mais macro, como uma fase da vida e não como uma imersão tão intensa, assim. isso, acho que é exatamente isso que eu gostaria de ter falado para mim, vai passar. Então, principalmente a clínica é muito puxada, são 2 anos muito puxados, mas, cara, passa. Hoje em dia eu vejo lá as fotos, eu vejo que é engraçado, né, quando a gente tira as fotos, a gente não acha que a gente tá daquele jeito, mas todas eu estou com uma cara de intenso mau humor e tristeza. E todas, eu não sei nem por que que eu tirava foto minha assim, na minha cabeça eu acho que eu estava normal. E dá pra ver claramente que eu não estava. Então eu acho que eu desprezei muito meu autocuidado, e isso levou a outros problemas, né. Claro que hoje eu acho que tudo já está melhor, mas eu dispensei muito autocuidado nessa época. E jornada extra-hospital, eu acho que ali daí eu não tinha o que fazer, né, tinha que trabalhar mesmo, Não tem pra onde correr, né? porque é caro São Paulo, né, só a bolsa não vai te sustentar. Justo. Acho que talvez essa reflexão faça a gente pensar também no papel da rede de apoio, etc, né? Então, mesmo você estando fora, tentar ter uma rede segura no lugar ou manter bons vínculos pra também te ajudar a te puxar, assim, né? Porque realmente você tá muito imerso naquele ecossistema ali do hospital e é muito fácil se perder
nesse ambiente. Mas muito legal. E agora, pra gente finalizar a nossa conversa, eu queria te fazer algumas perguntas, que é bem desafiador. Você vai ter que responder bem rápido. Só com a primeira coisa que vem na tua cabeça. Topa? Complicado, vamos Vamos lá. lá. Essa é polêmica. Qual que é a especialidade médica que você nunca faria? Pode ser alguma. Nunca. Cirurgia. Cirurgia geral. Qualquer cirurgia. Não gosto de centro cirúrgico. E acho que é um ambiente muito, muito pesado, assim, tem muito assédio nessa área. Então, não faria, de jeito nenhum. Qual que é o conselho mais errado, assim, que já te deram sobre medicina? Eu acho que o conselho mais errado que deram foi: ai, não faça, você vai ser infeliz. Qual que é, em uma palavra, qual que é a pior parte de ser geriatra? Falta de. Não, uma É palavra? uma sentença, vamos. Então tá. Falta de reconhecimento. Falta de reconhecimento. Qual que é a melhor parte de ser geriatra em uma sentença? Aí é cuidar de alguém como um todo. Você vê resultado, de fato. Casa ou hospital? Qual que você acha que é o lugar mais confortável de fim de vida para a maior parte das pessoas? Vai soar um pouco estranho, mas eu acho que é hospital. Eu concordo. O médico que cuida de idoso precisa ter? É pra completar. O médico que cuida de idoso precisa ter? Vou polemizar também. Conhecimento. E o médico que cuida de pacientes em fim de vida precisa ter o quê? Aí é principalmente empatia. E aí é importante diferenciar, né? Empatia, mas sem tanta imersão. Então é o compreender, mas sem ficar triste junto. Sem atravessar o sofrimento, como Sem, diria, né, cantada. só atravessar, no caso, né? sem- Sem ficar imerso no sofrimento. Perfeito. Bom, muito legal, muito obrigado pelo papo, muitas dicas, com certeza o pessoal que nos ouviu tirou vários insights, várias reflexões, porque tudo que você passou é o que todo mundo passa, né? Essa dúvida de onde fazer residência, em que estado fazer, se volta, como volta e o que você faz para lidar com essa avalanche que fica no meio de tudo isso. Então, muito obrigado pela presença, por compartilhar suas histórias conosco. E eu queria compartilhar seus contatos para quem quiser, tanto te seguir nas redes sociais, como marcar contigo consulta para avaliação, né? E fala um pouco o que você faz aí, como que as pessoas podem te contatar. Bom, então, novamente, muito obrigada pelo convite. Adorei aqui o papo. E para quem quiser falar comigo, né? Eu tenho perfil no Instagram, que é o @doutora Beatriz Pozzulo. E Pozzolo com lá, 2 Es, né? com 2 Es de zebra, igual pizza. E lá tem todos os meus contatos. Então, eu atuo tanto em telemedicina, faço visita domiciliar, consultório. E para quem precisar também, eu faço parte da equipe dos hospitalistas, né? De manhã eu tô sempre no hospital. Então, quem quiser falar comigo, tudo pelas redes sociais, fique à vontade. Então, quem quiser aprofundar esse papo, tirar alguma dúvida específica sobre geriatria, sobre São Paulo, sobre alguma coisa em especial, entre em contato lá com a doutora Beatriz Pozzolo. E obrigado por estar aqui com a gente até esse momento. E a gente se encontra em breve na próxima semana, sempre discutindo esse tipo de coisa. Carreira, jornada, remuneração, especialidade, as maravilhas e misérias de cada parte da medicina, que é uma coisa que todo mundo sofre, mas a gente fala pouco, né? Então, nosso objetivo aqui é destrinchar cada vez mais isso. Eu espero você no nosso próximo episódio.